O controle emocional é uma das habilidades necessárias para o estudante vestibulando que não quer se abalar na hora da prova, que não quer se desestabilizar e colocar tudo a perder por causa da ansiedade, do nervosismo e da insegurança. E isso pode acontecer. Olha só o comentário que eu recebi em um vídeo que eu postei na semana passada lá no TikTok, falando sobre a importância da preparação emocional. A pessoa comentou o seguinte: estudei muito e não dei a devida importância. No caso, não deu devida importância para o emocional. Resultado, cerca de 90% das questões que errei foi por causa do nervosismo e ansiedade. Isso acontece com o estudante abalado, com o estudante que não está preparado emocionalmente. E qual que é a solução para isso? Desenvolver o controle emocional. E como que se desenvolve o controle emocional? Aprendendo a lidar com as nossas emoções. Não tem como ter controle emocional se a gente não sabe lidar com aquilo que a gente está sentindo, se a gente não sabe lidar com a ansiedade, com o nervosismo, com o medo, com a insegurança. Então a gente precisa desenvolver isso. Agora, para desenvolver esse controle emocional e aprender a lidar com as nossas emoções, a gente precisa de parar de cometer alguns crimes que a gente comete contra elas. Porque o que acontece, né? A nossa sociedade não nos ensina a lidar com aquilo que a gente está sentindo. A gente não aprende. A gente aprende, né? Na verdade, a gente aprende a lidar da maneira errada. Aí o que a gente precisa fazer agora? Aprender a lidar da maneira correta com aquilo que a gente está sentindo. De modo que a gente desenvolva essa habilidade emocional e não se abale emocionalmente lá na hora da prova. Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Dentre as diversas maneiras que existem para lidar com as nossas emoções, existem algumas que são piores. E são piores porque fazem com que a gente se abale emocionalmente, fazem com que a gente sofra muito mais e tudo fique muito mais intenso e difícil de gerenciar, difícil de lidar. E isso acontece em virtude da maneira que a gente lida com as nossas emoções, tá? Não é por causa do sentimento em si. A gente costuma achar que a causa de todo o abalo emocional está única e exclusivamente na emoção. Só que aí isso nos leva a uma conclusão equivocada de que o problema está no sentimento e que, portanto, a gente deveria excluí-lo, deveria parar de sentir. Se eu não sentisse ansiedade, acabaria todo o meu sofrimento e abalo emocional. Mas não necessariamente é assim. Normalmente o abalo emocional, a origem dele está muito mais na forma que a gente lida com aquilo que a gente está sentindo. O problema está muito mais nisso do que no sentimento em si. Então, aprendendo a lidar com aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue exercer um controle maior sobre a emoção, fica muito mais fácil lidar com ela e a gente acaba não se abalando emocionalmente. E o mais importante de tudo, não se desestabilizando lá na hora da prova por causa de um sentimento. Por quê? O sentimento pode surgir, por mais que a pessoa tenha esse controle emocional e esteja preparada emocionalmente, pode ser que surja um sentimentozinho ali de ansiedade, mas ela vai saber lidar com ele. E esse é o ponto mais importante. Agora, pra gente fazer isso, a gente precisa identificar as maneiras equivocadas que a gente lida com as nossas emoções na nossa vida, no nosso dia a dia. Como eu disse, a nossa sociedade não nos ensina a lidar com aquilo que a gente está sentindo. Isso está até mudando, tá? Aos poucos, a passos lentos, mas está mudando. As pessoas estão criando uma consciência de como lidar com as emoções que elas têm, o que é extremamente importante. Isso já deveria acontecer, há muito tempo, porque desde que a humanidade existem emoções. Então, ter esse controle, saber lidar com aquilo que a gente está sentindo é extremamente importante. E para isso a gente precisa identificar e conhecer as maneiras erradas para a gente saber o que a gente precisa fazer. Então, quando eu falo aqui de crimes que nós cometemos contra as nossas emoções, eu estou falando de atitudes que nós temos com relação àquilo que a gente está sentindo que fazem com que a gente se abale emocionalmente, que prejudica o nosso emocional. E são coisas que a gente precisa parar de fazer. Pra gente parar de fazer, a gente precisa identificar, a gente precisa tomar conhecimento e para que a gente possa que a gente possa fazer uma mudança e mudar a maneira que a gente lida com as nossas emoções. E tudo isso começa com essa tomada de consciência. Se você quer ser um estudante inabalável e estar preparado emocionalmente para o Enem e outros vestibulares, é preciso parar de cometer esses crimes contra as suas emoções. Nós vamos falar aqui dos 4 crimes mais famosos cometidos contra as emoções. A começar pelo primeiro, que é tratar as emoções como inimigas. Como nem sempre é gostoso e confortável sentir determinadas emoções, pelo contrário, sentir determinadas emoções pode ser muito desconfortável e incômodo. A gente já começa a achar que aquela emoção ali é uma vilã. Essa ideia é ainda mais reforçada quando a gente está diante de uma situação que a gente quer vencer, que a gente quer superar, e aí surge uma determinada emoção, surge uma ansiedade,
um medo, que gera uma paralisação e a gente não consegue enfrentar e superar aquela situação. Aquela emoção acaba atrapalhando, nos atrapalhando, né? Criando um obstáculo, uma barreira, nos impedindo de alcançar aquilo que a gente quer. Aí que essa ideia de que a emoção é a vilã e deveria ser descartada e eliminada fica ainda mais reforçada. Por exemplo, a pessoa que comentou lá no vídeo que eu postei no TikTok falando que ela errou 90% das questões porque ela estava ansiosa e nervosa, facilmente pode culpar a ansiedade e o nervosismo pelo desempenho ruim. E o que ela vai chegar à conclusão? Que esses sentimentos são vilões, que se não fossem por causa desses sentimentos, né? Se não fosse por causa da ansiedade e do nervosismo, estaria tudo bem. Então a ideia de inimigo fica ainda mais reforçada. O problema disso é que a maneira que a gente enxerga as coisas, a maneira que a gente interpreta as coisas, interfere e muito na maneira que a gente interage com elas. Então, o estudante que enxerga os sentimentos como inimigos, ele vai acabar querendo lutar contra esses sentimentos. O problema é que isso só torna as coisas mais difíceis. O problema é que isso só faz com que o estudante se abale emocionalmente, só faz com que ele sofra muito mais, porque aí começa a surgir uma ideia de eu não deveria estar sentindo isso. Surge aquela ansiedade, eu não deveria estar sentindo isso, esse sentimento não deveria estar aqui, as coisas só vão ficar piores. E aí o que vai acontecendo enquanto tem esse tipo de pensamento aqui? O sentimento vai aumentando cada vez mais de intensidade. Então, naquela ideia de parar de sentir, o sentimento vai ganhando mais força. E tudo isso está muito ligado à maneira que a emoção é vista. Então, ela sendo vista como inimiga, ela vai ser tratada como inimiga. A gente vai rebater, a gente vai rechaçar, a gente vai negar, a gente vai fugir daquilo ali, a gente vai lutar contra, a gente vai resistir, vai invalidar. E tudo isso só gera mais abalo emocional. A maneira que a gente enxerga as coisas dita a maneira que a gente lida com elas. Então, enxergar as emoções como inimigas não é nada vantajoso. Pelo contrário, só vai causar mais transtorno, mais sofrimento e mais abalo emocional para a sua vida acadêmica, para a sua vida de vestibulando. A gente não quer que isso aconteça. Então, o que a gente precisa fazer? Parar de enxergar as emoções como inimigas. Elas não querem o nosso mal. A gente costuma achar que elas não querem o nosso bem, né? A gente não necessariamente pensa que ela tá querendo me ferrar aqui, mas a gente acha que elas não querem fazer nada de bom, mas elas querem sim. No Enem do ano passado, de 2023, eu atendi uma pessoa que estava muito desesperada com relação ao tempo de prova. Ela falou assim comigo: Cláudia, eu já estou indo para o meu 4º Enem. E o que acontece? Quando eu faço o simulado, dá tudo certo, eu consigo fazer no tempo, eu consigo treinar e fazer tudo dentro do tempo. O problema é que chega na hora da prova, eu não sei o que acontece, me bate um desespero, eu fico tão desesperada que eu acabo me atrapalhando muito no tempo e eu não consigo terminar a prova. Então, é por causa desse desespero. E nesse momento ela estava enxergando o desespero, que era esse sentimento ali dentro dela, como um grande inimigo. Ela não enxergava como que isso poderia ajudá-la, como que isso poderia ser até uma vantagem lá na hora da prova. E aí, o que a gente fez? A gente foi fazendo um trabalho interno ali e conversando com esse sentimento de desespero. E a gente chegou à conclusão de que ele era importante, ele exercia um papel importante de fazer com que ela verificasse o tempo, porque ela era o tipo de pessoa que ficava muito concentrada, muito focada ali na prova e acabava esquecendo das coisas. E aí batia esse desespero, para quê? Para ela se atentar com relação ao tempo. Só que a forma que esse desespero estava se comunicando com ela não estava sendo legal, porque estava fazendo com que outros sentimentos surgissem, como ansiedade, medo, paralisar. Aí ela ficava paralisada por causa disso e tudo mais. Então a gente fez o seguinte, a gente fez uma mudança na forma que esse desespero iria se comunicar com ela. Ao invés do desespero se comunicar com ela, fazer com que ela, de um jeito que ela ficasse ansiosa, com medo, desesperar, ainda mais desesperada, a gente combinou com ele que ele surgiria ali como um conselheiro e falaria assim: verifica o tempo, de modo que ela só olhasse o tempo e voltasse para a prova. E foi exatamente isso que ela conseguiu fazer. Então percebe que o sentimento deixou de ser um inimigo e se transformou em um aliado? E é exatamente para isso que os nossos sentimentos estão ali. Eles não querem nos prejudicar. Você acha que o medo está querendo prejudicar e acabar com a nossa vida? Não, pelo contrário, ele está ali para manter a nossa sobrevivência, para nos ajudar, para nos alertar com relação a alguma coisa, para nos motivar e incentivar.
Isso não significa que a gente precisa ficar imersa no sentimento, não. Isso não significa que a gente precisa estar o tempo inteiro ali sentindo medo, ansiedade, nervosismo. Nada disso. A gente precisa saber, sim, como lidar com esses sentimentos de modo a sair deles, de modo a mudar a maneira que a gente está se sentindo. Mas que a gente faça isso extraindo o que há de melhor deles. Que a gente faça isso usando esses sentimentos como aliados, usando o que eles têm de melhor e tudo que eles podem nos oferecer. Essa é a ideia e é isso que é controle emocional. Quando a gente consegue fazer isso, a gente desenvolveu habilidades emocionais que transformam a nossa vida. Então, a gente precisa, primeira coisa, né, parar de enxergar as nossas emoções como inimigas. O segundo crime é negar as nossas emoções. Existem maneiras eficazes e ineficazes de lidar com aquilo que a gente está sentindo, de lidar com aquilo que está vivo dentro de nós. Negar as nossas emoções é uma maneira ineficaz de lidar com elas. Sabe por quê? Porque quando a gente nega, a gente não faz a emoção desaparecer. A emoção não simplesmente some porque a gente está negando, porque a gente está agindo como se ela não existisse. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, quando a gente nega, a emoção aumenta de intensidade, ela vai fazer mais barulho, ela vai pressionar ainda mais. Sabe por quê? Porque ela tem uma missão a cumprir. A emoção está ali para nos transmitir uma mensagem, para dar um recado. Se a gente não ouve, se a gente fecha os nossos ouvidos e nega aquele sentimento, a gente não consegue se comunicar com as emoções. Elas não cumprem o papel delas, então elas vão fazer mais e mais barulho até a gente dar a devida atenção a elas. Então negar não resolve nada. Se você está na dúvida se você nega ou não as suas emoções, é só você parar para observar o seu comportamento com relação àquilo que você está sentindo. Se, por exemplo, diante de uma emoção, você está com raiva, ou você está chateada com alguma coisa. E aí você vira e fala assim, eu tô com raiva, mas nem é tão ruim assim. Sendo que é ruim sim, sendo que aquele sentimento tá gritando ali dentro de você, essa é uma maneira de negar o sentimento. E essa é uma péssima maneira de lidar com as suas emoções, porque elas só vão aumentar de intensidade, elas só vão fazer mais barulho dentro de você, só vão pressionar ainda mais. E isso só vai fazer com que você se abale emocionalmente, com que o sofrimento aumente. E isso lá na hora da prova não vai ser nada bom. E não vai ser nada bom também durante os estudos. Isso só vai te desestabilizar emocionalmente. Então, negar as emoções é um crime contra as nossas emoções que a gente precisa prestar bastante atenção para não cometer. O terceiro crime é evitar sentir emoções dolorosas. O estudante que evita sentir emoções negativas faz o seguinte: quando ele se depara com algum sentimento como nervosismo, ansiedade ou medo, ele vai fazer de tudo para evitar sentir aquilo ali. Então, por exemplo, ele vai jogar, né? Vai ler. Eu já recebi relatos de pessoas que me falaram justamente isso. Cláudio, quando o meu sentimento tá muito intenso, eu vou fazer qualquer outra coisa, tipo ler. Eu amo ler livro de ficção, então eu fico lá lendo pra esquecer daquele sentimento ali, pra fingir que nada tá acontecendo. Tem gente que vai pra rede social e aí vai ficar lá, por exemplo, no TikTok, num vídeo atrás do outro, vai ficar no Instagram, vai fazer qualquer outra coisa que o ajude a evitar entrar em contato, lembrar que aquele sentimento tá ali. O problema é que isso não resolve nada. Isso não faz a emoção desaparecer. Então pode ficar ali por horas jogando, o sentimento ainda vai estar ali. Na hora que parar, por mais que tenha se anestesiado por um tempo, o sentimento ainda estará ali. Talvez não na mesma intensidade, mas assim que parar e começar a refletir um pouquinho sobre aquele sentimento ali, ele vai voltar à mesma intensidade de antes, porque houve só uma pequena quebra de estado. E como não lidou com o sentimento depois, o sentimento vai permanecer ali, ele não vai desaparecer. Evitar não melhora as coisas, não faz com que o sentimento desapareça, com que os seus problemas emocionais resolvam. Então, isso não funciona. A gente costuma achar que evitar, né, fingir que o sentimento não existe, é a melhor maneira de lidar, mas não é, tá? Evitação nunca é bom, não funciona. Como eu disse, existem maneiras eficazes e ineficazes de lidar com aquilo que a gente está sentindo, e essa é uma maneira extremamente ineficaz e que só prejudica, tá? Porque quando a gente evita, a gente acaba se abalando mais, a gente acaba gerando mais sofrimento, porque aquela coisa fica ali dentro da gente e vai criando raízes, e vai fazendo mais barulho, e vai ficando ali
maior e maior dentro da gente. Então isso não funciona. Eu sei que sentir determinadas emoções é desconfortável, é ruim. A gente já falou várias vezes disso aqui ao longo desse vídeo. Só que você já parou pra pensar que esses sentimentos, eles precisam gerar um incômodo, eles precisam gerar um desconforto, porque senão a gente não agiria, senão a gente não faria o que a gente precisa fazer para sobreviver, para encarar aquele desafio, para enfrentar aquela dificuldade. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é um sentimento que na hora que surge ali é desconfortável. Se não gerasse esse desconforto, talvez a gente não iria se preparar para a prova. Por exemplo, imagina sentir zero ansiedade para fazer qualquer coisa. Imagina se a ansiedade fosse assim, magicamente banida da sua vida, você nunca mais sentisse ansiedade para absolutamente nada. Dê um pause no vídeo e reflita sobre isso. Você acha que realmente as coisas seriam melhores? Pare e pensa sobre isso. A gente costuma achar inicialmente que sim, mas na hora que a gente começa a perceber e refletir verdadeiramente sobre as repercussões de eliminar uma emoção da nossa vida, a gente vê que não seria bom. Por exemplo, eliminar a ansiedade faria com que a gente não se preparasse. Imagina não sentir ansiedade nenhuma, zero, para fazer uma prova. Você vai se preparar? Você vai estudar? Você vai assistir aula? Não vai acabar não se preparando. Então a ansiedade, ela exerce um papel que é importante. É claro que quando ela está desregulada e está em níveis extremos e tudo mais, não é o caso aqui, tá? Aí realmente a gente precisa trabalhar, regular isso daí para voltar ao nível normal. Porque aí nesse nível normal ela consegue exercer sim o papel dela e a gente consegue ter qualidade de vida, consegue viver bem, conviver com aquele sentimento. Mas eliminar o sentimento não é a resposta, isso não resolve todas as coisas. Então, evitar nunca será uma solução. Então, na hora que você se deparar com um desconforto causado por um determinado sentimento, lembre-se que ele precisa fazer isso. Ele precisa fazer isso pra gente agir, porque se não fosse esse desconforto, talvez a gente não faria nada com relação àquele sentimento, não faria nada com relação àquela situação, e aí ficaria por isso mesmo. E aí o sentimento não nos ajudou em nada. Então, às vezes, o incômodo é para nos ajudar, é para nos levar a fazer alguma coisa a respeito da situação e pra gente enfrentar o desafio. Quando a gente evita o sentimento, a gente impede que o sentimento nos ajude com relação a isso. E tem mais um detalhe, quando a gente evita, a gente se impede de aprender a lidar com aquilo que a gente está sentindo. E isso vai ser fonte de abalo emocional, de sofrimento, porque se a gente não sabe lidar com aquilo que a gente está sentindo, o que vai acontecer lá na hora da prova? Quando o sentimento surgir ali dentro da gente? A gente não vai saber o que fazer, vai acabar sendo dominado por esse sentimento, se abalar emocionalmente, se desestabilizar na hora da prova e ter um resultado ruim por causa disso. Então, evitar as nossas emoções não é o caminho, é melhor aprender a lidar com elas, encarar de frente, de modo que ela não nos abale mais. O quarto crime contra as nossas emoções é invalidá-las. E como que isso acontece? Imagine uma criança que está com raiva. E aí os pais viram para ela e falam assim: não é possível que você tá com raiva por causa de uma coisinha dessa. Nesse momento, o que os pais acabaram de fazer? Acabaram de invalidar o sentimento. Então o quê? Nossa, não é possível que você tá com raiva por causa de uma coisinha dessa. Ou seja, esse sentimento, ele não é compatível com o que aconteceu. Então ele não é válido, você não deveria estar se sentindo assim. E é nesse momento que a gente vai internalizando e vai aprendendo a lidar de forma errada com as nossas emoções. E a gente vai invalidando aquilo que a gente está sentindo. Só que o problema é que quando a gente invalida um sentimento, a gente acaba se abalando mais. Essa é uma maneira altamente ineficaz de lidar com aquilo que a gente está sentindo. Isso vai gerar mais sofrimento, porque aí aquele sentimento, ele é invalidado, não é reconhecido. É só a gente pensar, quando alguém invalida algo que a gente falou ou nos invalida de forma geral, aquilo ali é muito ruim, não é? É a mesma coisa com as nossas emoções. Quando a gente invalida aquilo que a gente está sentindo, a gente acaba negando, evitando, excluindo aquele sentimento, tratando aquele sentimento como inimigo. Esse não é o caminho, isso só vai gerar mais abalo emocional. Tem gente que acha assim, se eu invalidar e tudo aí, o sentimento, ele não vai tomar conta de mim, a emoção não vai crescer e aí eu vou dominá-la. Só que não é assim que acontece. Isso só vai fazer com que o sentimento ganhe mais força dentro de você. Então não invalide. Tudo que o sentimento quer é ser reconhecido. Então reconheça aquilo que você está sentindo. Se está sentindo raiva, é raiva. Reconheça esse sentimento. Se está sentindo medo, reconheça que é o medo que está ali.
isso vai trazer um alívio muito grande. Quanto mais a pessoa invalida, maior o peso que ela carrega, maior o peso emocional, sabe? Vira um fardo emocional mesmo. Então, o caminho não é esse. Reconheça aquilo que você está sentindo e pare de cometer esse crime contra as suas emoções. Pare de invalidá-las. Como você viu, essas 4 maneiras de lidar com as suas emoções, tratá-las como inimigas, negá-las, evitá-las, invalidá-las, só vai fazer com que você se desestabilize emocionalmente. E é por isso que esses são crimes contra as nossas emoções. Não faça isso, não lide com as suas emoções dessa maneira, porque o preço é se desestabilizar na hora dos estudos e na hora da prova. O período de vestibular é um período extremamente emocional, é uma fase de fortes emoções. Várias emoções vêm à tona e saber lidar com elas da maneira correta é extremamente importante. Aqui a gente viu o que não fazer, como não lidar com as suas emoções. Essa consciência é extremamente importante, porque aí, na hora que você se deparar com um determinado sentimento ali dentro de você, você vai saber o que não fazer. E se você identificar que está lidando de alguma dessas 4 maneiras, você vai saber que é preciso parar e recalcular a rota, que essa não é a melhor maneira de lidar com as suas emoções. Pelo contrário, esse é o caminho para o abalo emocional. E se você não quer ser um estudante abalado, quer ser um estudante inabalável, você vai parar de lidar com as suas emoções dessa maneira. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa a sua curtida, isso é extremamente importante. É um feedback que eu recebo de você para saber que esse vídeo está gerando valor, está contribuindo para a sua jornada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.